A você que acompanha a programação da TVAL, o assunto agora são as eleições 2018. Neste domingo, primeiro turno do dia de votação, 5.070.212 eleitores catarinenses estarão aptos para ir às urnas escolher presidente da República, governador, 2 senadores, 16 deputados federais e 40 deputados estaduais. E para falar sobre a preparação para esse dia tão importante da democracia e também para passar orientações ao eleitor catarinense, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Ricardo Hesler. Desembargador, muito obrigado por nos atender. Eu estou sempre à disposição. Eu é que agradeço a oportunidade desse esclarecimento. Como estão os preparativos da Justiça Eleitoral para esse dia que é o ápice não só da democracia, que é o dia da votação, mas imagino também para a Justiça Eleitoral, que já está trabalhando há tanto tempo nos preparativos para essa eleição? Nós estamos trabalhando há 16 meses, na verdade, preparando essas eleições. Tudo está dentro da normalidade, os cronogramas foram cumpridos, os trabalhos foram realizados. Na última semana foram finalizadas as mídias, inseridas nas urnas com os candidatos, todos os candidatos registrados. Houve a lacração das urnas e agora estamos em fase final de distribuição delas. E a organização final, assim, um pente fino em todos os trabalhos, um checklist em todas a organização do trabalho para que tudo transcorra dentro da normalidade, como sempre aconteceu aqui em Santa Catarina. A gente tem visto campanha muito acirrada nas redes sociais. Isso refletiu em número de denúncias que a Justiça Eleitoral tem recebido sobre problemas na campanha ou está dentro do que a gente pode imaginar como normalidade? Este é um fato, é um fenômeno mundial, né? As campanhas e as propagandas eleitorais se potencializaram através das redes sociais e aqui não foi diferente. Nós tivemos, através do nosso sistema Pardal, que é um aplicativo que todos podem acessar, não só pelo nosso sítio, pelo nosso site, mas também pelo seu smartphone e aplicativo, como eu já disse, cerca de 800 denúncias, entre as mais variadas. Isto foi tudo filtrado, foi encaminhado ao Ministério Público, mas fora isso nós temos também as representações dentro das campanhas eleitorais, dentro da propaganda eleitoral. Mas tudo, volto a dizer, dentro da magnitude dessa que é a maior eleição do Brasil e de Santa Catarina, está dentro da normalidade. Nós estamos conseguindo concluir todos os trabalhos, os julgamentos, tudo está magnificamente preparado e tudo dentro da normalidade. Bom, presidente, o TRE fez uma campanha nessas eleições para esclarecer o eleitor sobre o perigo das fake news, as notícias falsas. O senhor acredita que essa campanha tem atingido o seu objetivo no intuito de esclarecer o eleitor? Sem dúvida. Nós trabalhamos muito na informação, porque a desinformação se combate com informação, mais informação. Isso também, as fake news, falsa notícia, tornaram-se um fenômeno mundial nas eleições da França, nas eleições dos Estados Unidos, e aqui não foi diferente. Então, trabalhamos muito nisso, informando o eleitor, os candidatos, os partidos políticos, os correligionários, enfim, todos que participam dessa grande festa cívica e democrática no país. Isso colaborou muito para que diminuísse a incidência dessas notícias falsas. Nós orientamos bem a possibilidade de criminalização desses fatos, inclusive responsabilizando quem compartilha. Então, todos estão bem informados, isso resultou no número mínimo de infrações até o momento, e estamos também trabalhando para minimizar os efeitos. Evidentemente que nós não poderemos assim criar uma situação nós estamos trabalhando para criar uma situação de igualdade, não vai haver a finalização dessa fake news, mas nós vamos minimizar os efeitos. Nós temos muitas fake news sobre os candidatos, mas também sobre o voto. Surgem aí boatos em redes sociais que se não votar para presidente e anular o voto, os outros votos são automaticamente nulos, né? O que o senhor pode passar para o eleitor? E também me parece que a Justiça Eleitoral dispõe de ferramentas em seu site, em seus canais de comunicação, para que quando o eleitor tiver uma dúvida, ele possa tirar a dúvida nesses canais de comunicação. Todas essas dúvidas podem ser sanadas
não só no site, nos meios de comunicação, mas através do 0800 que nós temos, depois eu posso passar o número. Essa é uma situação que é facilmente verificada nas nossas informações. Eu diria que o eleitor não se influencie por essas notícias que saem a todo momento nas redes sociais. Alguém está querendo conturbar esse momento, né? Então, eu não sei qual é o objetivo disso, mas essa orientação toda que está sendo passada é inverídica, é falsa. Então, para melhor informação, consulte o TRE. No dia do voto, o eleitor tem que se planejar levar sua colinha, mas precisa tomar muito cuidado também com essa colinha, né? Exatamente. A colinha, nós até estamos distribuindo uma colinha, né? Essa cola, vamos dizer assim, oficial, é um documento que poderá ser levado, né? Essa cola eleitoral está sendo distribuída em todas as sessões eleitorais do estado de Santa Catarina. Ela poderá ser levada pelo eleitor e é necessário que leve, porque são muitos candidatos, né? São muitos números. Nós vamos votar em 6 candidatos, são muitos números para serem digitados. Então, essa situação toda pode ser encontrada uma solução na cola, mas a orientação é que o eleitor não aceite cola de candidatos ou de partidos políticos, a cola que venha preenchida, né? Facilmente ele poderá ser induzido, né, em erro, em equívoco, ou até ajudando alguém que não deveria ajudar. Então, leve de casa. Que dicas gerais o senhor poderia passar para o eleitor outros assuntos com relação ao dia da votação? A gente sabe que são muitas dicas, tem muita situação de que pode e que não pode, mas de forma geral, o principal, em termos do que o eleitor pode fazer no dia da votação ou o que ele não pode fazer no dia da votação. O que pode e o que não pode são muitos detalhes, estão também no nosso site, em todas as orientações que a Corregedoria do Tribunal Regional está repassando através do desembargador Cid Goulart. Mas o que eu poderia dizer assim de mais importante é que o eleitor não se deixe influenciar, né, sobretudo no caminho à sua sessão, que vá cedo em primeiro lugar, vá bem cedo, né? Não deixe para ir à tarde, porque a tendência é que o eleitor demore um pouco mais na cabine em relação ao número de candidatos e todo o processo, né, de identificação com a biometria. Então, a média, mais ou menos, é de 2 minutos por eleitor. Então, poderá haver uma fila longa. Então, vá de manhã, chova ou faça sol, vá de manhã, depois vai curtir com a família, vai passear, vai para a praia, vai para o clube, mas vá cedo e não se deixe influenciar. O eleitor poderá ir com o bottom do seu partido, com algum adesivo, poderá ir com uma camiseta do partido, desde que vá sozinho, não se deixe influenciar, volto a repetir, de forma isolada e silenciosa, né? O que a Justiça Eleitoral não permitirá é a movimentação aglomerada de eleitores, né, com o mesmo uniforme ou coisa assim. Isso vai ser coibido, vai ser proibido, é considerado crime. Então, volto a repetir, não se deixe influenciar, vá sozinho, com a certeza de que está exercendo o seu direito e vote consciente. Uma dúvida que é comum, às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a urna eletrônica, seja por falta de conhecimento, às vezes a idade avançada. Essa pessoa pode ir acompanhada de alguém lá na cabine para votar, um familiar, ou ela tem que ir obrigatoriamente sozinha? Obrigatoriamente, em linhas gerais, é sozinho. O fato é que pessoas com deficiência comprovada, né, a rigor, essa pessoa com deficiência deveria ter informado já a sessão eleitoral, através do cartório eleitoral, para que essa situação fosse já previamente organizada. Mas se não fez, tem que se anunciar, tem que se declarar para o presidente da mesa, e se for verificada essa sua deficiência, de qualquer modo, ou idade avançada ou alguma deficiência, poderá sim alguém acompanhá-lo. Poderá sim alguém acompanhá-lo para a cabine, mas desde que provada essa deficiência. Caso contrário, só e somente só. Outros estados pediram reforço para o governo federal, para as Forças Armadas, na segurança para as eleições.
Santa Catarina, por enquanto, essa questão é tranquila. O que nós temos hoje de efetivo da Polícia Militar e outros efetivos já são suficientes para dar conta da segurança das eleições. Perfeitamente. Nós estaremos com um efetivo muito grande de agentes de segurança, entre policiais militares, sobretudo militares, policiais civis e guardas municipais, onde houver essa guarda, nos municípios que ocorrerem. Mas Santa Catarina, tradicionalmente, é um estado cujas eleições ocorrem numa maneira pacífica, tranquila. O eleitor é politizado, o eleitor é consciente. Então, essa preocupação não nos ocorre. E, mesmo assim, nós estabelecemos aqui um comitê de segurança. Esse comitê de segurança é composto por um juiz coordenador, Dr. Vitoraldo Bride, aqui no estado, por policiais militares, policiais civis e federais, e a Guarda Municipal também. Então, todos eles estão traçando normas de conduta para que tudo transcorra dentro da normalidade. Santa Catarina tem uma tradição de ser bem célere na apuração e na divulgação dos resultados. Existe uma previsão de horário para este domingo, de concluir, de sabermos quem serão os candidatos do segundo turno, aqueles que serão eleitos? Nessa eleição, eu tenho enfatizado, e nessa administração do TRE, eu tenho enfatizado que não nos preocupa ser o primeiro. Embora tenhamos tradição nisso pela organização e pela qualificação dos servidores que aqui trabalham. Há muito, isso é uma tradição no país. Mas eu não tenho essa preocupação de ser o primeiro. Tenho a preocupação de fazer uma eleição transparente, segura e eficiente. E dentro desses parâmetros, dentro desses princípios, nós imaginamos que até às 21 horas, no máximo até às 21 horas, nós tenhamos toda a totalização finalizada. Isso porque nós vamos ter que aguardar até às 19 horas para que iniciemos as informações e a totalização para o cargo de presidente da República. Aqui. Nós temos, isso foi estabelecido, normatizado pelo TSE, em razão do fuso horário do estado do Acre. Então, o Acre, ele finaliza as eleições às 19 horas. Aqui em todo o país é 17 horas. Né? Então, nós vamos ter que esperar até as 19 para iniciar a totalização do presidente da República. Antes, evidentemente, todos os outros cargos. Mas entre 20 horas e 30 minutos e 21, eu acredito que tudo estará finalizado. Com frequência, nessa eleição aconteceu de novo, a gente ouve questionamentos à segurança das urnas eletrônicas, né? Inclusive, dessa vez, questionando a própria idoneidade do resultado. A Justiça Eleitoral garante a idoneidade do resultado, ou seja, o nosso sistema de eleição com votação eletrônica, apuração eletrônica, é um sistema confiável, inclusive com reconhecimento internacional. Sem dúvida alguma, isso já está mais do que provado. A própria história demonstra isso, né? Aliás, a verdade, né, é a história que conta. São 22 anos de um grande trabalho eficiente. Né? Muitos dos que aqui estão reclamando, nesse momento, já foram eleitos por esse sistema. Né? Então, o que eu verifico e lamento, né, nessa quadra dos acontecimentos, né, ter sempre que bater nessa mesma tecla, mas é importante que se diga, que oportunistas de plantão, né, estão vendendo ilusão, né, para desqualificar a nossa eleição. Né? E, como eu já disse, a história demonstra que os trabalhos sempre foram eficientes e o sistema é muito seguro. Os detalhes nós podemos ver em qualquer gravação, em qualquer informação que é dado pelo TSE e pelos TREs de todo o país. Em agosto, agora, o TRE de Santa Catarina cassou o mandato de vereadores em Sombrio, município aqui no sul do estado, porque em 2016, na eleição municipal, foram utilizadas candidaturas fantasmas, né? Houve ali uma espécie de fraude na cota que era destinada às mulheres candidatas. A Justiça Eleitoral está de olho nisso agora, nessa eleição de 2018, como ela pretende agir para evitar esse uso de candidaturas laranjas? Nós, evidentemente, agimos por reação, né? Nós não vamos investigar. Então, nós julgamos as representações que nos são submetidas pelos partidos, pelo Ministério Público Federal Eleitoral, e assim foi feito nesse caso citado. Então, obviamente que estaremos vigilantes e sempre aptos a
votar, a julgar e a votar essas situações, mesmo que sejam aqui realizadas depois das eleições, né? Porque poderá, evidentemente, ocorrer um fato agora, ilícito, né, que vai ser julgado depois das eleições. E, mesmo que o candidato seja eleito, poderá ter o seu mandato cassado em razão de alguma solução e de alguma infringência à lei eleitoral. Presidente, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de deixar espaço para que o senhor deixasse uma mensagem final para o eleitor catarinense que vai às urnas neste domingo. Bom, a mensagem final é justamente essa de que o eleitor vá às urnas com tranquilidade, né, seguro, né, sabendo em quem votar, votando consciente para nós ressignificarmos o voto e dar a ele a verdadeira importância que tem para o futuro da nação, para o futuro do estado de Santa Catarina. É muito importante a sua participação, eleitor. Pode confiar, está tudo dentro da normalidade. O sistema eleitoral garante que o seu voto será computado e a eleição será efetivamente o resultado da eleição será efetivamente aquele daqueles que mais tiverem votos na urna. Então, vá com tranquilidade, né, sem se deixar influenciar por ninguém e exercite o seu direito. Desembargador Ricardo Hesler, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha pela TVAL, fique sintonizado na nossa programação, porque neste domingo nós teremos uma cobertura especial desse dia de votação. Além da movimentação dos eleitores no decorrer do domingo, a partir das 5 da tarde teremos informações com a totalização dos votos e no final da noite a divulgação dos resultados daqueles que foram eleitos e daqueles que porventura forem para o segundo turno. Tudo isso com comentários e acompanhamento de especialistas. Além da TVAL, os demais veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, a Agência L e a Rádio L, com o apoio das nossas redes sociais, também estarão nesta cobertura especial. É a TVAL Eleições 2018.